Uma esposa pede ao marido para ver outros homens, na esperança de reacender a centelha que se apagou no seu casamento. A resposta dele é: Emma e John eram como tantos outros casais. Casados há 12 anos, tinham construído uma vida confortável, centrada na rotina e nos hábitos do dia a dia. Emma, com a sua natureza gentil, cuidava da casa com esmero, enquanto John, metódico e atencioso, garantia que tudo estivesse em ordem. Mas, com o passar dos anos, algo subtil começou a mudar. A centelha que um dia aqueceu a relação começou a desvanecer-se lentamente, quase imperceptivelmente. Nos primeiros anos, a paixão era evidente em cada olhar, em cada toque. A simples presença um do outro trazia uma alegria que não precisava de palavras para ser expressa. Compreendiam-se, partilhavam sonhos e planos, e o seu amor parecia invencível. Mas o tempo implacável começou a tecer a monotonia nas suas vidas. As conversas à mesa de jantar tornaram-se previsíveis, o carinho menos frequente, e a rotina apoderou-se do que antes era novo e excitante. Emma, sensível às mudanças, começou a sentir o peso dessa monotonia. Havia dias em que olhava para John e se perguntava para onde tinha ido o homem que a fazia rir até as lágrimas, que a surpreendia com pequenos gestos e a fazia sentir-se a única mulher do mundo. Sabia que ele ainda a amava, mas algo estava diferente. O brilho nos olhos de John tornara-se um reflexo do que outrora fora. Ele também sentia a mudança, mas, à sua maneira, pensava que era apenas uma fase, algo natural, depois de tantos anos juntos. Tentaram várias vezes reacender a chama. Jantares românticos, viagens, presentes inesperados. Mas, no fundo, Emma sabia que não era isso que faltava. Não era algo que se pudesse comprar ou planear. Era algo mais profundo, algo que ela mal conseguia definir. E essa dúvida, esse desassossego, começou a crescer dentro dela, criando uma distância invisível entre os dois. Então, numa noite comum, enquanto John lia o jornal no sofá e Emma olhava pela janela, uma ideia invulgar começou a tomar forma na sua mente. Era algo que nunca imaginou dizer em voz alta, mas, ao mesmo tempo, sentia que poderia ser a chave para entender o que realmente se passava entre eles. Precisava de algo novo, algo que a tirasse da rotina que a sufocava, e talvez isso pudesse ajudar John a redescobrir o que realmente importava para ambos. O coração de Emma acelerou enquanto ponderava como abordar o assunto. Mas, mais do que isso, temia a reação de John. Sabia que era uma proposta arriscada, algo que poderia mudar tudo para sempre. Mas, no fundo, acreditava que, para encontrarem o que haviam perdido, precisariam de enfrentar este desafio juntos, por mais doloroso que pudesse ser. Emma sabia que a conversa que estava prestes a ter com John mudaria tudo. As suas mãos suavam e o coração batia descompassado. Ensaiava o que diria várias vezes, mas nada parecia suficiente. Como explicar ao homem que a amava, e que ela ainda amava, que queria tentar algo tão fora do comum? Como pedir algo que soava tão egoísta e, ao mesmo tempo, tão necessário para ela? Era uma noite tranquila, como tantas outras. O silêncio entre eles era confortável, mas carregado de uma tensão invisível, de uma sensação de que algo estava prestes a acontecer. John, sempre observador, notou que Emma estava inquieta. Fechou o jornal, desviando a atenção para ela, à espera que ela quebrasse o silêncio, como costumava fazer quando algo a incomodava. Emma respirou fundo, reunindo toda a coragem que tinha. Sentou-se ao lado de John, mas não o olhou nos olhos de imediato. Em vez disso, focou-se nas suas mãos entrelaçadas, como se procurasse força ali, naquele simples gesto. John, eu. eu tenho pensado muito em nós, começou ela, com a voz quase a falhar. Sinto que algo se perdeu ao longo dos anos.
Não é que eu não te ame, porque eu amo, mas, não sei, sinto que precisamos de algo para quebrar esta rotina, para reacender o que tínhamos. John franziu a testa confuso. O que queres dizer com isso, Emma? Temos tentado, não temos? Os jantares, as viagens. Pensei que estávamos a ir bem. Ela finalmente ergueu os olhos, olhando-o com uma mistura de dor e determinação. Sim, tentamos, mas não foi suficiente, John. Eu acho que preciso de algo mais, algo que nunca imaginamos antes. Eu quero tentar ver outras pessoas, outros homens. O impacto das suas palavras atingiu John como um soco no estômago. Ele piscou os olhos, sem conseguir acreditar no que acabara de ouvir. A sua mente corria para entender, para processar o que Emma estava a pedir. Estás a dizer que queres estar com outros homens? Enquanto ainda somos casados? A sua voz era baixa, quase um sussurro, como se dizer as palavras em voz alta as tornasse mais reais. Emma acenou com a cabeça e, desta vez, não desviou o olhar. Sei que parece uma loucura, John, mas sinto que preciso disto para entender o que ainda temos, para talvez redescobrir aquela centelha que perdemos. Não se trata de te deixar ou de te trair. É, é sobre descobrir se podemos apaixonar-nos um pelo outro outra vez. John sentiu uma mistura de emoções que nunca antes experimentara. Havia dor, medo, raiva, mas também uma estranha compreensão. Sabia que Emma não era uma mulher impulsiva. Se estava a propor algo tão drástico, era porque sentia que não havia outra saída. Isto pode destruir-nos, Emma, disse ele. A sua voz embargou. Pode arruinar o que ainda temos. Ou pode salvar-nos, respondeu ela, suavemente. Pode ser exatamente o que precisamos para descobrir o que realmente queremos. Aquelas palavras pairaram no ar entre eles, pesadas e cheias de significado. John sentiu o peso da decisão que teria de tomar. Ele amava-a, mas seria capaz de amá-la o suficiente para deixar fazer algo assim? Suportaria a ideia de haver com outro homem, na esperança de que isso os unisse novamente? E assim, naquela noite, sem respostas claras, John acenou lentamente com a cabeça, ainda em choque, concordando com o pedido de Emma, embora sem entender completamente o que isso significaria para os dois. Nos dias que se seguiram à conversa devastadora, John viu-se numa montanha-russa, emocional, como nunca antes enfrentara. O choque inicial deu lugar a uma mistura de sentimentos conflituosos, que pareciam mudar a cada hora do dia. O amor que sentia por Emma ainda era real e profundo, mas agora estava entrelaçado com uma dor que ele não sabia como lidar. O dia a dia, antes repleto de rotinas familiares, tornou-se um estranho território inexplorado. John sentia-se a caminhar numa corda bamba, tentando equilibrar-se entre o desejo de ver Emma feliz e o medo visceral de que esta experiência os pudesse destruir para sempre. A decisão de deixar Emma ver outros homens atormentava-o, mas não sabia como voltar atrás, como desfazer o que já fora aceite. Questionava-se constantemente sobre o que ela estaria a fazer quando não estava em casa. Estaria a encontrar-se com alguém? Estaria a descobrir uma nova paixão que ele não conseguia oferecer? Estas perguntas ecoavam na sua mente, cada uma como um punhal no seu coração. Não conseguia perguntar-lhe diretamente, pois sabia que isso só traria mais dor. No entanto, a incerteza estava a consumi-lo. E depois, havia as noites solitárias, aqueles momentos em que John ficava sozinho na casa que ele e Emma partilharam durante tantos anos. Sentava-se no sofá, o mesmo onde tiveram aquela conversa fatídica, e o silêncio à sua volta era quase ensurdecedor. Tentava ocupar a mente com trabalho, com livros, com qualquer coisa que o pudesse distrair, mas, inevitavelmente, os seus pensamentos voltavam para Emma. Um dia, depois de mais uma noite inquieta, John decidiu que precisava de uma nova perspectiva.
Sabia que não podia continuar a viver assim, afogado em inseguranças e dúvidas. Precisava de encontrar uma forma de lidar com a situação, de a enfrentar com alguma dignidade. Foi então que tomou uma decisão inesperada. Começaria a sair sozinho, a conhecer pessoas, a redescobrir-se a si mesmo. Se Emma estava a explorar novos horizontes, talvez ele também devesse fazê-lo. Esta decisão não foi fácil. John sempre se vira como um homem reservado, dedicado, alguém que valorizava a estabilidade acima de tudo. Mas agora encontrava-se num ponto em que essa estabilidade já não existia e precisava de aprender a navegar nestas águas turbulentas. A primeira vez que saiu sozinho foi um desafio. Sentiu-se deslocado, como se estivesse a trair-se a si mesmo. Mas, com o tempo, começou a perceber que havia mais nesta experiência do que imaginara. Conheceu novas pessoas, teve conversas profundas que o fizeram refletir sobre a sua vida, sobre o que realmente queria, e, lentamente, John começou a redescobrir-se. Esta jornada de autodescoberta não era algo que ele tivesse planeado, mas começou a vê-la como uma oportunidade. Percebeu que, ao redescobrir-se, estava também a redescobrir aspectos da sua relação com Emma. Talvez, para que ambos se reencontrassem, precisassem primeiro de se perder. Cada encontro, cada nova experiência trazia uma pequena revelação. John começou a ver que as inseguranças que o assombravam estavam ligadas, não apenas ao medo de perder Emma, mas ao medo de enfrentar as suas próprias verdades. E, à medida que confrontava essas verdades, algo curioso começou a acontecer. A raiva e o medo que sentia começaram a dar lugar a uma compreensão mais profunda do que realmente significava amar. A montanha-russa emocional não tinha terminado, mas John começava a entender que o amor não era algo estático, algo que se pudesse simplesmente guardar numa caixa forte. O amor, percebeu ele, era uma jornada com altos e baixos, e talvez, apenas talvez, essa jornada os estivesse a levar a um lugar que nunca tinham imaginado. Os primeiros passos de Emma em território desconhecido foram marcados por uma mistura de excitação e incerteza. Não sabia exatamente o que esperava encontrar ao permitir-se explorar novos encontros, mas acreditava que, de alguma forma, isso poderia reacender a centelha que faltava no seu casamento. No entanto, o que encontrou foi muito mais complexo e, de certa forma, perturbador. O primeiro encontro foi com um homem que Emma conheceu através de amigos em comum. Ele era charmoso, atencioso e tudo parecia correr bem. Mas durante o jantar, Emma deu por si a pensar em John. Cada sorriso que trocava, cada palavra que saía da sua boca, era acompanhada pela sombra do homem que a esperava em casa. Por mais que tentasse mergulhar no momento, havia uma parte dela que se recusava a esquecer o que tinha deixado para trás. Nessa noite, quando regressou à casa, Emma sentiu um vazio estranho. O encontro, que deveria ter sido excitante e revigorante, trouxe apenas um vazio que ela não esperava. John estava em casa, com uma expressão preocupada, mas não perguntou como tinha corrido. Mal falaram, e Emma sentiu uma barreira entre eles que nunca antes existira. Foi nesse momento que começou a questionar se o que tinha pedido era realmente a solução para os seus problemas. Mas Emma não desistiu facilmente. Houve outros encontros, outros homens, cada um com as suas particularidades, cada experiência trazendo algo de novo. No entanto, em todos esses momentos, a presença de John era inescapável. Ela comparava inconscientemente cada homem a ele, e nenhum parecia estar à altura do que John significava para ela. Estes encontros começaram a perder o seu brilho e, em vez de reacenderem a paixão perdida, pareciam afundá-la ainda mais numa confusão de sentimentos. Emma percebeu que o que realmente procurava não estava nas pessoas que conhecia,
mas em algo muito mais profundo dentro de si mesma. Começou a ver que a centelha que faltava não era algo que se pudesse encontrar noutra pessoa, mas algo que ela e John precisavam de redescobrir juntos. E quanto mais se afastava, mais sentia a sua falta, das pequenas coisas que antes dava como garantidas, da forma como ele a olhava, de como a entendia sem palavras. Entretanto, John, observando-a à distância, começou a notar as mudanças subtis em Emma. Ela parecia mais distante a cada dia que passava, mas havia também uma melancolia nos seus olhos, como se estivesse perdida num caminho que não sabia como navegar, e isso magoava-o profundamente. A decisão que tomara de a deixar seguir por este caminho começava a parecer um erro, mas ele sabia que não havia como voltar atrás. Lentamente, ambos começaram a perceber que estes encontros fora do casamento não eram a resposta que procuravam. O vazio que Emma sentia após cada encontro fê-la refletir sobre o verdadeiro valor da relação que construíra com John. E John, por sua vez, começou a entender que o amor deles não dependia de aventuras externas, mas de uma reconexão interna, algo que só eles poderiam resolver juntos. Os encontros continuaram por mais algum tempo, mas, eventualmente, Emma percebeu que estava apenas a afastar-se cada vez mais do que realmente importava. Sabia que teria de tomar uma decisão, mas ainda não estava pronta para enfrentar o que isso significava. Havia um ponto de viragem no horizonte, algo que poderia mudar tudo, mas, por agora, Emma estava presa entre o que tinha perdido e o que esperava encontrar. Enquanto Emma continuava a explorar estes novos encontros, John aprofundava a sua própria jornada de autodescoberta. Aceitar o pedido de Emma, que inicialmente parecia um ato de amor, rapidamente se transformou numa intensa batalha interna, forçando John a reavaliar não apenas o seu casamento, mas a sua própria identidade e os alicerces das suas crenças sobre amor e fidelidade. John começou a notar nuances nos seus próprios sentimentos que nunca antes explorara. Cada dia que passava, confrontava-o com novas emoções que desafiavam as suas ideias pré-concebidas sobre o que significava ser um marido, sobre o que significava amar verdadeiramente alguém. Passara tantos anos a acreditar que o casamento era uma parceria sólida e inquebrável, baseada na exclusividade e no compromisso mútuo. Mas agora, com Emma a ver outros homens, perguntava-se se essas ideias ainda se aplicavam. O que mais o surpreendeu foi como estas experiências o forçaram a olhar para dentro de si. Começou a perceber que, ao longo dos anos, construíra uma versão de si mesmo que estava intimamente ligada à sua identidade como marido de Emma. Ele era o homem que a protegia, que a amava, que garantia que tudo estava bem. Mas agora, com esta nova dinâmica, era forçado a perguntar-se: quem era o John fora desse papel? Quem era ele, independentemente de Emma? Estas reflexões começaram a abrir portas para questões ainda mais profundas. John percebeu que talvez a perda da centelha na relação não fosse apenas culpa da rotina ou da falta de paixão, mas de uma desconexão mais fundamental, uma desconexão consigo mesmo. Tinha se acomodado numa versão de si que não o desafiava, que não o fazia crescer e que talvez, de certa forma, estivesse a contribuir para a monotonia que se instalara entre eles. Num momento de introspecção, John lembrou-se de como era no início da relação, antes de o casamento se tornar uma série de compromissos e responsabilidades. Lembrou-se do homem aventureiro, curioso e apaixonado, que conquistara o coração de Emma, e, ao revisitar essas memórias, começou a perceber que deixara uma parte essencial de si mesmo adormecer ao longo dos anos. Foi durante uma noite solitária, sentado na sala de estar às escuras, que John teve uma revelação importante. Se queria que a sua relação com Emma sobrevivesse, precisaria primeiro de se redescobrir a si mesmo.
Precisava de confrontar as suas inseguranças, os seus medos e, acima de tudo, redescobrir o homem que ficara para trás. Sabia que esta era uma jornada que teria de fazer sozinho, mas estava disposto a fazê-la, não apenas por si, mas também por Emma e pelo amor que ainda partilhavam. Ao longo das semanas, enquanto Emma explorava novas relações, John começou a explorar-se a si mesmo. Voltou a hobbies que tinha abandonado, começou a permitir-se experimentar coisas novas e, o mais importante, começou a conversar com pessoas que o ajudaram a ver o mundo de maneiras diferentes. Estas experiências, longe de o afastarem de Emma, começaram a aproximá-lo dela de formas que ele não esperava. Percebeu que amar alguém não era apenas estar fisicamente presente, mas estar emocionalmente disponível e conectado. E essa conexão, começou ele a entender, só seria possível se ele estivesse em paz consigo mesmo. As nuances dos seus sentimentos, antes ignoradas ou reprimidas, tornaram-se agora guias para a sua própria jornada de autodescoberta. Mas, à medida que John se aprofundava neste processo, começou a perceber algo ainda mais importante. O verdadeiro teste do amor e da confiança não estava em manter Emma por perto a todo o custo, mas em permitir que ambos se redescobrissem, mesmo que isso significasse enfrentar medos e incertezas. E nessa redescoberta, ele começou a encontrar um novo significado no amor que partilhavam. À medida que Emma se aventurava mais nas suas experiências, uma verdade começou a revelar-se no seu coração. Todos os encontros, os flertes e as novas ligações que procurara não traziam a satisfação que esperava. Em vez disso, estas experiências apenas realçavam o que realmente lhes importava. Não era a excitação de algo novo que ela desejava, mas a profundidade e o conforto de um amor que fora construído ao longo de anos. E esse amor, ela sabia agora, não podia ser substituído. O que começou como uma tentativa de reacender a paixão perdida, transformou-se numa dolorosa, mas necessária, jornada de autodescoberta. Emma percebeu que a verdadeira centelha que faltava não podia ser encontrada fora do casamento, mas dentro dele, e nas coisas que ambos se tinham esquecido de valorizar. Sentia falta das conversas longas e profundas que costumavam ter, da compreensão silenciosa que existia entre eles, das pequenas gentilezas que eram parte integrante da sua vida em conjunto. Estas coisas, que antes pareciam insignificantes, pareciam agora preciosas. Numa noite, enquanto estava num encontro que deveria ter sido excitante, Emma teve um momento de clareza. Percebeu, com uma clareza dolorosa, que estava apenas a tentar preencher um vazio com algo que não encaixava, e o pior era que, ao tentar preencher esse vazio, estava a afastar-se cada vez mais do que realmente importava. Emma olhou para o homem à sua frente, mas na sua mente só conseguia pensar em John, no quanto ele a compreendia, no quanto tinham construído juntos e em como, apesar de tudo, ele ainda era o seu porto seguro. O vazio que sentiu ao regressar à casa nessa noite foi avassalador. Não era apenas a ausência de uma ligação com os homens que conhecera, mas a crescente constatação de que estava prestes a perder algo insubstituível. E essa constatação atingiu-a com força. Emma sabia que precisava de fazer algo antes que fosse tarde demais. Quando entrou em casa, encontrou John na sala, a olhar pensativo para uma fotografia antiga dos dois, tirada no início da relação. Ele olhou para ela e Emma viu a tristeza nos seus olhos, uma tristeza que espelhava a sua. Sem dizer uma palavra, aproximou-se e sentou-se ao seu lado. Ficaram ambos em silêncio por um momento, como se tentassem encontrar as palavras certas. Finalmente, Emma quebrou o silêncio, com a voz baixa e cheia de emoção. John, eu pensei que precisava de procurar fora do que temos para entender o que tínhamos perdido entre nós, mas percebi que tudo o que eu realmente quero, tudo o que eu realmente preciso, está aqui, contigo.
Desculpa por tudo. John olhou para ela e, naquele momento, percebeu que Emma tinha encontrado o que procurava não noutros homens, mas no seu próprio coração. Ele sabia que ela tinha feito uma longa jornada de volta e, de certa forma, ele também. Cada um trilhou o seu próprio caminho, mas agora estavam prontos para se reencontrar. O amor transformado, que Emma e John começaram a reconstruir a partir daquele instante, era diferente daquele que haviam partilhado no passado. Já não era um amor alicerçado em expectativas ou na rotina, mas um amor que fora posto à prova e, de certa forma, renascido. Aprenderam que o verdadeiro amor não se resume à paixão ou ao entusiasmo, mas sim a uma conexão profunda e inabalável, construída sobre confiança, respeito e, acima de tudo, compreensão mútua. Naquela noite, sentados juntos em silêncio, ambos perceberam que haviam reencontrado a chama que se apagara, não em aventuras fora do casamento, mas na redescoberta de quem eram como indivíduos e como um casal. E isso, mais do que tudo, era o que verdadeiramente importava. Enquanto Emma e John continuavam a reconstruir a sua relação, algo inesperado começou a florescer entre eles. O amor que julgavam perdido não apenas retornou, mas fê-lo com uma profundidade e uma intensidade que nunca antes haviam experimentado. As experiências dolorosas e as escolhas difíceis conduziram-nos a um patamar de maior entendimento e conexão, onde ambos se redescobriram a si mesmos e ao amor que partilhavam. Um dia decidiram revisitar um lugar especial, o parque, onde costumavam passear nos primeiros tempos da sua relação. Ao caminhar de mãos dadas pelas mesmas veredas de anos antes, perceberam o quanto tinham mudado. O que outrora fora um simples passeio, agora parecia um símbolo de tudo o que haviam superado juntos. Enquanto observavam um grupo de crianças a brincar ao longe, Emma, comovida, virou-se para John. Nunca pensei que passaríamos por tudo isto, disse ela, com a voz embargada pela emoção. Mas agora, olhando para nós, vejo que talvez precisássemos de passar por isto para entender a verdadeira força do nosso amor. John sorriu, apertando-lhe a mão. Foi difícil, e houve momentos em que pensei que não iríamos conseguir, mas creio que isto nos mostrou o quanto estamos dispostos a lutar pelo que temos. De repente, uma jovem aproximou-se deles, sorrindo timidamente. Peço desculpa por interromper, começou, mas formam um casal tão bonito. É inspirador ver o amor que têm um pelo outro. Emma e John olharam-se, surpreendidos, mas gratos pelo comentário. A jovem continuou. Estou a passar por uma fase complicada na minha relação, e ver-vos juntos dá-me esperança. Como conseguiram manter o amor vivo por tanto tempo? John respirou fundo antes de responder, olhando intensamente nos olhos de Emma. Nós quase o perdemos, admitiu, sem esconder a verdade. Passamos por um tempo em que pensamos que tudo tinha acabado, mas o que nos trouxe de volta foi a vontade de compreender, de comunicar e de nunca desistir um do outro. O amor não é fácil, mas quando se está disposto a enfrentar os desafios em conjunto, ele torna-se inquebrável. A jovem sorriu novamente, agradeceu as sábias palavras e despediu-se, deixando-os a sós mais uma vez. Continuaram a caminhar em silêncio, mas não eram precisas palavras para expressar o que sentiam. Aquele momento, a conversa com a desconhecida, fora a confirmação do que ambos já sabiam. O amor que haviam reconstruído era mais forte do que nunca. Mas, como a vida tem sempre surpresas reservadas, foi na noite seguinte que a prova definitiva do seu amor, transformado, lhes bateu à porta. Quando Emma se preparava para dormir, John chamou-a à sala. Segurava um envelope simples, mas com um peso imenso de significado. Lá dentro
estava uma carta que Emma lhe escrevera anos antes, uma que ele só recentemente encontrara, perdida numa gaveta esquecida. Na carta, Emma expressava todos os medos e inseguranças que sentira no início do casamento, mas também a esperança inabalável e o amor que nutria por John. Ao relerem aquelas palavras antigas, ambos perceberam o quanto tinham crescido e mudado, mas, ao mesmo tempo, como aquele amor, que começara de forma tão simples, continuava a ser o alicerce de tudo. John olhou para Emma, com os olhos rasos de lágrimas. Quero que saibas que, aconteça o que acontecer, será sempre o amor da minha vida. E nada, nem mesmo as nossas dúvidas e os nossos erros, pode mudar isso. Emma, também emocionada, sorriu por entre as lágrimas. Nunca duvidei disso, John. E agora, depois de tudo o que vivemos, tenho a certeza de que nunca estaremos verdadeiramente perdidos enquanto estivermos juntos. E assim, sem grandes gestos ou declarações, mas com uma compreensão profunda e mútua, Emma e John selaram o capítulo mais importante das suas vidas. O que começara como uma jornada de separação e redescoberta culminou num reencontro mais forte e verdadeiro do que alguma vez poderiam ter imaginado. O final daquela jornada não foi apenas a reunião de um casal, mas a prova de que o amor verdadeiro, quando posto à prova, pode ressurgir mais forte do que nunca. E ao terminarem aquela noite, deitados lado a lado, Emma e John sabiam que, independentemente do que o futuro lhes reservasse, estavam prontos para o enfrentar, juntos como sempre deveriam ter estado.